número 210, daquela série onde avaliaremos várias legislações da Polícia Penal Federal, Departamento Penitenciário Federal, tá certo? Concurso que já tem como banca o CESP, a Sebrasp, então um concurso que vai estar batendo a sua porta, beleza, moçada? Então, prazerzão estar com vocês, sou o professor Silvio Santana, como eu disse, você pode me seguir através do meu canal, no meu Facebook, através de Professor Silvio Santana, no meu Instagram, através de Prof. Silvio Santana, e tire suas dúvidas no e-mail profsilviosantana@gmail.com, beleza? Então, olha só, qual a ideia? A ideia é a gente comentar a respeito das legislações que caem, aquelas legislações pertinentes ao Departamento Penitenciário Federal. São portarias que geralmente não caem, resoluções que geralmente não caem em qualquer concurso, são muito específicos, tendo em vista que o concurso para o Departamento Penitenciário Federal, o último que ocorreu, teve em 2013, teve algumas áreas específicas em 2015, né? Enfim, agora temos esse agora em 2020, que tá para sair aí, né? Já foi até escolhida a banca examinadora. Então, pensando nisso, a gente trouxe para vocês uma série de vídeos a respeito. Antes de mais nada, venho te pedir que fortaleça esse canal, fortaleça o nosso vínculo, curta no nosso, o meu canal, curta o canal do Fábrica de Concursados para acompanhar essa e outros outras legislações, outros conteúdos exclusivos para você, beleza? Então olha só, vem comigo aqui na lousa, é a aula de número 2, tá? Portaria número 210 de 2014, tá? Ela fala a respeito da Política Nacional de Atenção às Mulheres em situação de privação de liberdade e egressas do sistema prisional. Lembrando aí que a gente já comentou no vídeo passado, as egressas aí de acordo com o artigo 26 da Lei de Execução Penal, tá certo? São aquelas que saem do sistema penitenciário, né, durante o período de prova, se liberada condicional, ou definitivo por um prazo de até 1 ano. E já comentou sobre isso. Então, como é que se trata? Então, vem cá. A gente viu no vídeo passado que existe uma peculiaridade das mulheres presas, tá certo? Existem necessidades especiais, existem carências especiais que é necessário adotar através de políticas públicas e legislação para que trate essas especificidades quando se trata da mulher presa. Crie condições para que ela seja reinserida na sociedade, pague a pena dela e seja reinserida na sociedade. E essa portaria fala justamente sobre isso, tá certo? Então, você já acompanhou a aula número 1, que eu sei que já. Agora, na aula número 2, a gente vai continuar falando sobre esses temas e vamos parar lá nas metas, tá? Então, a gente parou aqui no artigo 6º, nas metas. Bom, então essas metas que fala o artigo 6º é uma linha de 6 metas. Então, eles falam em 6 metas ou 6 eixos, tá? 6 eixos aí que falam a respeito de diversos temas, tá certo? Começando aí no artigo aqui, não é nem 6º, aqui é artigo 4º, tá? Esse garoto aí, o estagiário que errou, sou eu mesmo, né? Então são 6 metas, artigo 4º, beleza? Então olha só, primeiro fala a respeito da alimentação, tá certo? Vamos pegar aqui, vamos esmiuçar uma por uma aqui para não ficar muito longo o vídeo. Ó, alimentação e retroalimentação de banco de dados, né? Então qual que é o propósito disso? Tem um fiel retrato do sistema penitenciário brasileiro no tocante às mulheres. Então é um banco de dados, um sistema de dados que vão ter estatística fidedigna para quê? Para centralizar, para melhor mapear, para se construir e consolidar políticas públicas mais eficazes. Então é necessário conhecer bem, é necessário ter uma ideia, é necessário saber exatamente quantas mulheres são, quais os crimes que elas cometem. Então, para isso, esse primeiro eixo, lembrando que são 6, fala a respeito desse banco de dados. Então, vamos ver os detalhes disso aí. Olha só, esse banco de dados fala da quantidade de estabelecimentos femininos, né? Mistos que custodiam mulheres, número de mulheres por estabelecimento, o regime, a quantidade de vagas, são dados estatísticos estruturais. B, a existência de local adequado para visitação, olha, ó, local adequado para visitação e frequência de procedimentos necessários para ingresso de visitante, tá certo? Nisso aqui,
a gente tem aquela chamada revista humanizada, né? Vou até escrever isso. Nós temos aí a chamada revista humanizada. Para quem não sabe, quem não conhece aí o sistema penitenciário, vem comigo aqui, quando o visitante vai adentrar o sistema penitenciário, ele passa por uma revista íntima. E essa revista, em alguns estados mesmo, elas vêm sendo substituídas pelo body scan, que é uma revista humanizada, ou seja, não colocar o parente, não colocar o visitante em situação de vexame, vexatório. Isso é facilitar o acesso do visitante ao sistema penitenciário para visitar a presa. Ora, se você olha dados estatísticos, tem até levantamento sobre isso, imagina esposo e esposa. Quando o esposo vai preso, a mulher está lá fielmente, semanalmente, indo até a penitenciária fazer a visita. Quando é o inverso, quando é a mulher que vai presa, dificilmente o companheiro, a esposa ou o esposo, vai até o estabelecimento feminino fazer a visita. Tá certo? Então, essa ideia é justamente para quê? Para proporcionar meios, facilitar a entrada dos visitantes para que a mulher não fique isolada no sistema penitenciário, tendo em vista que a visitação, o contato social, é parte da ressocialização. Então vamos lá. C. Quantidade de profissionais inseridos no sistema penitenciário feminino. Tá certo? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Então, quantidade de profissionais inseridos no sistema prisional feminino. Quantidade de mulheres gestantes, aqui é importante, mulheres gestantes. Tá certo? Fala as lactantes ou mesmo as parturientes, tá certo? Muito importante. A quantidade e idade dos filhos, aí ó, em ambiente intra e extramuros, bem como pessoas e órgãos responsáveis pelos seus cuidados. Quem é que está responsável? É um órgão? É o conselho tutelar? Ou é um parente? É a tia? É a avó? Então isso é condição de preocupação para essa portaria também, tá certo? Então aí, indicação do perfil da mulher, tá certo? Traça o perfil da mulher, beleza? Considerando todos aqueles levantamentos, estado civil, a faixa etária. Então perceba que é um dado que são realmente um sistema. Se tem deficiência, nacionalidade, a religião, tá certo? Dela, que é importante, o grau de instrução, profissão, as rendas mensais da família para verificar o perfil social, não é? A documentação, a assistência social faz isso, né? As penas a cumprir, o tipo de crime que cometeu, a procedência da área rural urbana, o regime prisional e a reintegração social. Então são informações inerentes para traçar o quê? O perfil da presa. Quantidade de mulheres, eu vou passar rapidinho aqui, tá? Que isso aqui é muito óbvio. Inseridas em atividades laborais, lembre-se que o trabalho também faz parte, internas e externas, educacionais, né? Quantidade de mulheres que recebem assistência jurídica gratuita, né? Da Defensoria Pública, né? Ou outro órgão, ou advogado mesmo, advogado particular, ou seja, aqui visa o contraditório, a ampla defesa, né? Mesmo em sistema penitenciário, o contraditório e a ampla defesa sendo respeitado. Então você perceba que esses eixos, eles são bem simples de se entender. Então só vou dar uma passada, não é o nosso objetivo, mas eu quero falar de tudo, entendeu? Com os mínimos detalhes. Então uma boa leitura na lei também ajuda muito, tá? Ou melhor, na portaria. Então olha só, vindo aqui, continuando aqui a nossa explanação. Quantidade de motivo de óbitos relacionados às mulheres, né? E criança no âmbito do sistema penitencial, por que morreu, se foi infecção, se foi, entendeu o que eu estou falando? Dados relativos à incidência é importante, que é voltar a tornar a cometer o crime, hipertensão, diabetes, incidência de hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníases, DSTs, né, que são muito comuns nisso, ou mesmo AIDS também em sistema penitenciário. Então as doenças aí mais graves, né, faz esse levantamento. Então são coisas simples aí. Quantidade de mulheres inseridas em programas de atenção à saúde mental. Então esse eixo ele fala sobre isso, que é dado sobre isso, se são ou não viciadas em drogas, dependência química, o local, quantidade de permanência das mulheres internadas em cumprimento de medidas de segurança total, de vagas, né? E por último, quantidade de mulheres que deixaram o sistema prisional, as egressas, por motivo de alvará de soltura, indulto, fuga, progressão de regime ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
tá? São medidas descarcerizadoras. Então perceba que esse eixo, o eixo 1, ele fala de alimentar e retroalimentar esse sistema de dados para que se trace o perfil social, o perfil econômico, o perfil intelectual, o perfil moral dessa mulher. Ou seja, perceba que, munidos desses dados estatísticos, os órgãos responsáveis, que a gente vai ver lá no artigo 10, 11 e 12, veremos que esses órgãos em posse desses dados, auxiliados e mantidos pelo Departamento Penitenciário Federal, poderão melhor empregar o que? As políticas para quê? Para reverter essa situação. As políticas necessárias para se manter a mulher presa minimamente com dignidade. Então essa é a ideia inicial aí. Então, continuando ainda, o eixo 2 fala incentiva aos órgãos estaduais. Incentivar os órgãos estaduais para quê? Promover os direitos fundamentais, através de assistência material, que é alimentação, vestuário, instalações higiênicas, tá certo? Então, a assistência material é dividida em alimentação e vestuário, tá certo? São os dois eixos aí, alimentação e vestuários aí. Então, perceba, né? Alimentação através de critérios nutricionais básicos, né? Instalações higiênicas, né? Alimentação, beleza? E esse enxoval básico aí, tá certo? Não pode colocar a mulher em trajes, respeitar os trajes através até roupa íntima, né? Cama, lençóis, beleza? Condições climáticas adequadas, tudo isso aí já fez, inclusive as regras de Mandela fala sobre isso, né? E esses itens de higiene pessoal, kit básico, né? Então, esse cuidado com a higiene pessoal da mulher também, tá? Então são coisas óbvias aí, tá certo? E também acesso à saúde em consonância com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas da Liberdade, tá certo? Então, um programa de saúde voltado às presas, tá certo? Que obedece às políticas nacionais aí, tá certo? Então isso é muito tranquilo de entender, só estou passando aqui mesmo, tá certo? Então perceba que aí essa preocupação voltada aí ao núcleo da mulher, tá certo? As especificidades aí de atendimento à saúde da mulher aí que é importante a gente entender. E também, ó, então você percebeu que a gente tem saúde e também agora nós temos acesso à educação, tá certo? Através de um plano estratégico de educação no âmbito do sistema penitenciário. Então, quando se fala em educação, vamos relembrar aqui, vem comigo aqui na minha face, a Lei de Execução Penal, quando fala em educação, ela promove aquela educação fundamental, né? Integralizada à rede pública de ensino. Mas por que essa ideia? Bom, imagine a mulher em cárcere e lá ela consegue fazer o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, e quando ela vai sair do cárcere, ela está pronta para ingressar no nível superior. Chega com o diploma do nível médio que fez no cárcere e não tem convalência, não tem o quê? Não tem validade. Por isso tem que ter essa integração, tá certo? Entre o sistema público e o sistema dentro do cárcere educacional. Entendeu essa ideia? Então, voltando aqui. Então, inclusive, olha só, aí fala de ações complementares, ó, relacionadas à cultura, esporte, inclusão digital, educação profissional, leitura, inclusive alguns estados veem a remissão por leitura, né? Recuperação, manutenção de bibliotecas, né? Que a Lei de Execução Penal fala sobre isso. Né? Então, acesso à assistência jurídica integral. Para quê? Para garantir, ó, igual eu falei anteriormente, a ampla defesa e o contraditório. Então, são coisas óbvias. Mas quem faz isso? Faz isso a Defensoria Pública. Lembre-se que essa assistência aí, ó, elas são o quê? Elas são propícias a chamados hipossuficientes. Para qualquer pessoa? Não, para aquelas pessoas que precisam, né? São os chamados hipossuficientes. São aquelas pessoas que necessitam da assistência jurídica aí, tá certo? Promovido pela Defensoria Pública. Acesso a atendimento pessoal psicossocial, desenvolvido no interior das unidades, por meio de quê? Práticas interdisciplinares nas áreas de dependência química, tentar tratar a dependência, promover a convivência familiar, por isso que facilita seu acesso, convivência comunitária, saúde mental, violência contra as mulheres, né? As quais devem ser o quê? Articuladas com programas de políticas governamentais, ou seja, ações governamentais. E também, por último, assistência religiosa, com respeito à liberdade de culto e de crença. Então, olha só, qual que é a ideia aqui desse caso? Claro que a Lei de Execução Penal fala que ninguém será obrigado a participar de um culto, porém,
adaptar-se-á cada crença, cada fé, qualquer liturgia, inclusive é uma prática de respeito constitucional que é extensível para dentro do sistema penitenciário. Então, obviamente, é o meio de ressocialização, é o meio de equilíbrio da alma, do corpo, né? Então, cada um com a sua fé. Então, a Constituição protege, a lei de execução protege, e essa portaria também fala sobre essas questões aí também, beleza? E atividade laboral. Atividade laboral muito importante, tá certo? Que é o trabalho, né? Atividade laboral aqui nós temos o trabalho. Então, o trabalho como prática aqui, tá? E com o desenvolvimento de ações que incluam, entre outras formações, redes cooperativas econômicas solidárias. Então, redes de cooperação. Então, olha só, compatibilidade de horas diárias de trabalho, estudo, né? E compatibilidade de atividade laboral com a condição da gestante mãe, ó, especificidade aqui. Garantido o quê? A remuneração. Inclusive, a lei de execução penal fala sobre isso. Inclusive, o Instituto da Remissão. E a licença maternidade para as mulheres que se encontram estavam trabalhando, né? Estavam trabalhando, pagando a Previdência Social, vai ter que ter o que? A licença maternidade garantida. Lembrando que a remissão, o que é a remissão? É a diminuição da pena. É a chamada diminuição da pena. Mas diminui-se a pena por meio de quê? Ou trabalho, atividade laborativa, ou por meio do estudo. Beleza? Não vou entrar nesses detalhes. Está lá na lei de execução penal. E também, olha só, no eixo aqui, são vários, tá? Então, estou só dando uma passada aqui, não vou ficar muito detalhe, não. Atenção específica à maternidade, tá certo? Dentro do ambiente prisional. Aqui vigora um princípio extremamente importante que eu quero chamar a atenção, tá? Chama-se princípio, vou até anotar bem aqui, ó, da dignidade do menor, protegidos pela ECA. Dignidade do menor. É o menor que o menor não está preso, é o menor que acabou de nascer e a mãe dele está lá na cadeia, né? Olha só, um aqui, identificação da mulher quanto à situação de gestante, assim que ela entra no sistema penitenciário, né? Inserir essa mulher grávida ou que está amamentando, que a gente chama de lactante, em local específico, olha isso, ó. Autorização da presença de acompanhante, né? Quando ela estiver lá no seu trabalho de parto, né? Ou imediatamente após, tá certo? Perceba aí que é importante isso aí. 4. Proibição de uso de algemas. Isso aqui é muito importante. Vamos comentar sobre isso. Uso de algemas. Tá certo? Outro meio de contenção quando a mulher estiver lá no trabalho de parto. Beleza? Inserção da gestante na rede cegonha. Que são programas o quê? Programas do governo. Junto ao sistema único. Para quê? Até os 2 primeiros anos de vida do bebê. Acompanhamento aí. Ver a condição do bebê. Tá certo? Então perceba que são direitos que são garantidos para a criança aqui fora também. Continuando aí, ó, no eixo 6 aqui. Desenvolvimento de ações, preparação à saída da criança do estabelecimento prisional. Inclusive, não pode constar na certidão de nascimento da criança essa condição, né? Respeito ao período mínimo de amamentação, né? Então, olha só, o período mínimo de amamentação nós temos o seguinte, a Constituição Federal, 88, lá no artigo 5º, Romano 50, fala que é durante a amamentação, tem que ser durante o quê? O período de amamentação. Então, a amamentação fala lá, durante o período de amamentação, a mãe e a criança têm que ficar junto. Só que a lei de execução penal, a LEP, a lei de execução penal, ela fala o quê? Ela fala que é no mínimo de 6 meses, beleza? Então, isso é muito importante aí, tá certo? Então, na 8, desenvolvimento e práticas que asseguram a efetivação do direito de convivência familiar, que é um direito. 9. Desenvolvimento de ações que permitam acesso e permanência da criança que estão em ambiente intramuros, dentro da cadeia, à rede pública de educação infantil. E 10. Lembre-se que a lei de execução penal fala, né, sobre creches, né? Creches. Creches para quem? Crianças com mais de 6 meses até, só lembrando isso aqui, né? Até 7 anos. Então a própria lei de execução penal fala. Sem limite de quantidade, tal, papel de quantidade multidisciplinar. Beleza, então são coisas meio óbvias, né? Respeita a dignidade do ato de revista da pessoa, facilitar esse acesso, tá certo? Inclusive crianças e adolescentes têm direito, né? Implementação de ações voltadas a tratamento adequado da mulher, né? Aí esse eixo aqui fala do tratamento adequado. Então, primeiro, realização de parcerias voltadas à regularização da sua permanência em solo brasileiro,
durante o cumprimento da pena. Nesse caso, né, esse eixo aqui, ele visa o quê? Visa as estrangeiras. Então você entende também que esse eixo, esses cuidados também se dão para brasileiras e estrangeiras, né? Beleza. Então, ó, articulação de gestões entre unidades prisionais e as embaixadas. Conversar lá, ó, então, tem uma nacional de vocês aqui, país estrangeiro. Ela está cumprindo pena, né? E aqui nesse eixo 3, instituição de parcerias voltadas à emissão de CPF, se for o caso, né? Beleza? Com vistas ao quê? A abertura de conta bancárias, para quê? Para ela receber o salário dela, se ela for trabalhar, né? E acesso a programas de reintegração social. Aí faz necessidade do CPF e assistência à mulher. Então, até nisso, essa portaria pensou quando versa a respeito das estrangeiras. 4, garantia de acesso à informação. Dá acesso à informação sobre os seus direitos, ela é uma estrangeira, né? Procedimentos de execução penal em território nacional. Informar para ela como é que funciona a nossa lei. Questões migratórias, telefonemas, né? Contato com os órgãos brasileiros, embaixadas, consulados estrangeiros. Aí olha só, essa aqui é importante chamar a atenção, ó. Preferencialmente no idioma da presa, no idioma materno, tá? Beleza? Tranquilo? Instituição e procedimentos que permitam a manutenção dos vínculos familiares. Tá certo? Importante, por meio de contato telefônico, videoconferência, cartas, outros, internet, né? Incentivo de acesso à educação à distância, inclusive a lei de execução penal fomenta, beleza? Disponibilizado o respectivo consulado, né? Estamos falando das estrangeiras, beleza? Sem prejuízo das praticadas na unidade prisional, né? Beleza? Então, 7, fomenta a viabilização de transferência de presas estrangeiras não residentes ao seu país de origem. Então, voltar a mulher para o país dela, beleza? Especialmente se elas tiverem o quê? Filhos, caso haja tratados internacionais em vigência, né? Aqui carecendo de tratados internacionais. E após prévia requisição e o consentimento da presa. Então, são os trâmites legais aí, mas ela tem esse direito também a ser transferida e cumprir pena lá no seu país. Promoção, ações voltadas à presa provisória. Aí, olha só, quando se fala em presa provisória, nós temos aqui, né? Vamos lá, presa provisória. Obviamente aí, né, a gente fala a respeito... Opa, passou aqui, deixa eu volta aqui. Esse é o eixo, é o maior eixo, né? A adoção de medidas, né, adequadas ao caráter normativo ou prático, para garantir a sua segurança e integridade física. Garantia de custódia da presa em local adequado. Está sendo vedada a manutenção em distritos policiais, tem que ir para o local próprio, tá? E adoção de medidas necessárias para o quê? Viabilização do exercício do direito ao voto. Lembre-se que estamos falando da presa provisória e a sua cidadania, ela tem que ser mantida, né? Que é o direito de voto aí. Porque ela é considerada inocente preso, tá? Isso aqui a gente chama também de inocente preso. Então, essa condição de inocente preso aí, tá? Ela tem direito ao voto. Se fosse condenada, não. Beleza. Aí esse eixo 3 fala a respeito da estrutura física adequada. Esse eixo 3 aqui é importante a gente entender. Frisar aqui, ó. Garantia de estrutura física. Esse eixo é o eixo mais curto. Fala, ó, estrutura física adequada à dignidade da mulher em situação de prisão, de acordo com a resolução 9. Mas beleza. Com implementação de espaços adequados, a efetivação do direito das mulheres em situação de prisão, tais como saúde, educação, trabalho, lazer, estudo, maternidade, visita íntima, entre outros. Qual que é a ideia disso aqui? Vamos fazer uma leve, digamos uma comparação aqui. Nós temos aqui, ó, lá no artigo 5º da Constituição, mais precisamente no inciso 50, a gente fala que as presidiárias, as mulheres presidiárias, já até comentei sobre isso, têm direito ao quê? A estar com seus filhos durante o período de amamentação. Tem direito? Tem direito. Né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Até coloquei aqui, ó. Importante. Achei que eu não tinha colocado. Então ela tem direito, né? As presidiárias, a Constituição fala, são condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Aí o artigo 14, parágrafo 3º, fala que será assegurado acompanhamento médico, isso da LEP, acompanhamento médico à mulher, principalmente no período natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido, uma garantia aí de
um pré-natal digno. E o artigo 19, parágrafo único, fala que a mulher condenada terá o quê? Ensino profissional adequado à sua condição, né? E o artigo 89 da Lei de Execução Penal fala que são requisitos do artigo 88, que não importa, que fala sobre a penitenciária masculina, a penitenciária de mulheres, aí fala aqui, ó, do estabelecimento, estamos falando de estrutura, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestantes parturientes e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses, como eu falei anteriormente, menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Então perceba os dispositivos da Lei de Execução Penal e da Constituição importantes. E o eixo 4, são 6, voltados ao quê? À segurança da gestão prisional, que percebe a gestão prisional no tocante a essas mulheres. Procedimentos de segurança, regras disciplinares, escolta diferenciados para as mulheres idosas, com deficiência, gestantes, lactantes, mães com filhos, inclusive de colo, né? Não vai algemar a mulher, o bebezinho para trás, claro que não. Desenvolvimento de práticas alternativas à revista íntima. Lembra que eu falei da revista humanizada? Então tá aqui. Nas pessoas que ingressam na unidade prisional, principalmente crianças e adolescentes, e oferecimento de transporte diferenciado para as mulheres idosas, deficientes, gestantes, lactantes, mães com filhos, sem a utilização de algema. Sem a utilização de algema. Isso é importante ressaltar. Olha só o que aconteceu aqui. Vamos lá, isso é importante. Tem a lei, vou anotar aqui para vocês, que é a 13.434 do ano de 2014. E essa lei, o que ela fez? Ela alterou o artigo 299 do CPP, Código de Processo Penal. E o que ele fala? Olha isso, ó. É proibido o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto, durante o trabalho de parto, bem como mulheres durante o período puerpério imediato. A mulher está lá na mesa se recuperando lá, está lá na maca se recuperando do parto e você mete a algema nela. Não, polícia, segura aí seu veneno. Beleza? O eixo 5 fala a respeito da capacitação dos profissionais que atuam no estabelecimento prisional. E a Lei de Execução Penal fala que, olha só, deverão possuir os profissionais, né, exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Então, esses profissionais aí, exclusivamente mulheres nas dependências internas, deverão ter nas suas matrizes de curso de formação todos esses eixos aqui, ó, são os chamados temas transversais. E esses temas transversais abordam todos esses temas: identidade de gênero, a pessoa presa estrangeira, respeitar a cultura da pessoa presa, orientação sexual das presas, entendeu? Então, prevenção, violência, saúde da mulher, tudo tem que estar lá na matriz. Acessibilidade, dependência química, maternidade, desenvolvimento infantil e convivência familiar, arquitetura prisional e direitos e políticas sociais. Então tem que ter uma matriz que aborde tudo isso aí lá no curso de formação desses profissionais. E o último eixo fala das ações voltadas à segurança, voltadas às egressas e pré-egressas. Bom, aqui é importante fazer uma diferenciação. Egressas a gente sabe que vai obedecer aí o artigo 26 da Lei de Execução Penal. E essas pré-egressas aqui, ó, bom, só essa portaria que fala isso. A gente vai entender que pré-egressas são aquelas que estão quase saindo do cárcere, né? Quase saindo. A Lei de Execução Penal não trata sobre essas pré-egressas, não. Mas essa portaria trata sobre essas pré-egressas, né? Então, olha só. Aí, ó, disponibilização no momento da saída, quando a mulher vai sair, o quê? Documentos pessoais, né? Inclusive relativos à saúde, cartão de vacina, os pertences que ela ingressou no sistema penitenciário, a articulação com os estados, para quê? Com órgãos com vistas ao quê? Retirada de documentos, tá certo? Viabilização por meio de parcerias, essas parcerias são importantes, tá certo? Entre órgão estadual através de clínicas de dependência química, inclusão de programas sociais, assistência social, cursos profissionalizantes, assistência mesmo geral para a mulher, né? Geração de renda e acordo com interesse, lembre-se que tem que ter a anuência da egressa. Então passamos por isso aí, beleza? Então, efetivação dos direitos, o artigo 5º e 6º, então você percebeu que esse eixo
Vem comigo aqui. Ele é bastante cheio de... Cara, a gente foi passando. Então fui dando os apontamentos. Uma boa leitura da lei, com certeza você não vai errar isso. Os apontamentos necessários eu faço a partir de agora. Porque essa parte pode cair bastante em prova. Porque aquelas partes lá que falam a respeito de direitos e eixos de direitos, fica bem tranquilo você entender. Saiba que tem 6 eixos, que vai desde a alimentação, vestuário, até a capacitação profissional, né, dos profissionais que lidam com o sistema de execução feminino, penal feminino. Então agora vamos ver o que a portaria fala sobre a efetivação dos direitos. Isso aqui é rapidinho para a gente finalizar o vídeo. Olha só, esse artigo 5º e 6º fala o seguinte, fala a respeito desses espaços físicos. Vamos esboçar aqui, ó, espaços físicos, beleza? E esses espaços físicos aí, ó, tem que ser o quê? Tem que ser adequados, dignos, tá certo? E para promover o quê? Qual que é a ideia disso? Promover o quê? Promover a chamada integração. Integração. Mas vai integrar quem a quem? Bom, vai integrar a mulher e vai integrar aos seus filhos, beleza? E vai usar essa integração através de quais políticas? De quê? A documentação da mulher, vai providenciar assistência social se ela não tiver, né? Quem mais? Trabalho, atividade laborativa, geração de renda aí, né? Beleza? Educação, tentar melhorar a condição educacional dessa presa, né? E assistência social, a ajuda imediata, a gente chama de ajuda imediata. Então, assistência social aí, beleza? Então, existe essa integração e efetivação dos direitos. É esse o esboço do artigo 5º e 6º aí, basicamente. Aí o artigo 7º e 8º fala essa articulação entre o DEPEN e os órgãos da administração prisional estadual. Então, como isso? Vamos tentar esboçar aqui para vocês também, rapidinho. Então, você imagina que o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Federal, né, ele chega lá e se articula aos órgãos estaduais de execução penal. Então, eles se articulam à execução penal estadual, aos estados, né? Beleza. Aí, quando ele faz isso, ele vai ter que o quê? Ele vai ter que ter gente para fazer isso. E essas pessoas são organizadas através de, aqui é importante, hein? Comissões intersetoriais. Vários setores, beleza? E essas comissões intersetoriais, beleza? Vão tratar de assuntos relacionados ao quê? As pessoas presas e as egressas. Então, é uma comissão, beleza? E as egressas, 2 S aqui, beleza? E as egressas, beleza? Então, quem vai startar isso aí? O DEPEN. Quem começa isso? O DEPEN. Beleza? Aí vamos lá. Eles fazem isso, né? Eles fazem essa política de integração. Esses 2 caras aqui, né? A execução federal e a execução estadual. Então, eles têm que fazer isso através de um planejamento. Tá? Então, vou até colocar aqui, ó. Esse planejamento, que tem que ser em conjunto, ele é feito por essas 2 instituições. Beleza? E através deste planejamento, que é feito por essas 2 instituições aí, nós temos... ficou horroroso, deixa eu apagar isso aqui. Esse planejamento, que é feito por essas 2 instituições, aí nós temos o quê? A consolidação de quê? Deixa eu pegar uma outra cor aqui para você. Esse planejamento, que são feitos por esses 2 órgãos, viram ações políticas. Ações políticas. Então, a ideia é, perceba que é uma nítido aceno para promover uma espécie de cooperação mútua entre esses 2 órgãos. Então, isso aí é a articulação que fala do artigo 7º e 8º. E esse apoio técnico e financeiro, olha só esse quadro aí, só para finalizar, para não ficar muito grande o vídeo. Ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui só uma caneta aqui, isso. Ele fala de educação, capacitação de profissionais e servidores, olha só, passa por esse eixo, esse apoio técnico. Ó. Quem promove esse apoio técnico e financeiro? Aos estados, vocês viram que é o DEPEN. Quais os eixos que ele tem que obedecer? Educação, que é a capacitação de profissionais e servidores. Trabalho, que é os maquinários,
né, para as oficinas de trabalho, são chamados os insumos. Saúde, através de centro de referência materno-infantil e saúde da mulher presa, né? Aparelhamento, desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser adaptadas ao ambiente prisional, voltadas às especificidades da mulher, e engenharia, que é através de elaboração de projetos de referência para a construção de unidades prisionais características, para obedecer essas características e especificidades femininas. Então, esse apoio técnico e financeiro, lembre-se, apoio técnico e financeiro promovidos pelo DEPEN, tem que obedecer necessariamente a esses 5 eixos aí que vocês estão vendo no quadro, tá? E esse comitê gestor aí, desse PANAMPE, o que é isso? É aquela Política Nacional de Atenção às Mulheres em privação de liberdade e regressas, né? Beleza? Então, essa política aí que vai do artigo 12 até o artigo 10, esboçando aqui rapidamente, fala a respeito de quê? Bom, olha só, como é que é feito esse comitê? Então, como é que compõe esse comitê aí? Isso aqui pode ser assunto de prova. Lembrando aqui que eu falei que esse planejamento aqui é feito em comum entre esses 2 órgãos, né? Beleza, através de quê? De comissões intersetoriais. E esse comitê de gestão, que é um órgão aí, de planejamento, ele tem cada titular desse órgão, que a gente vai falar aqui agora, cada titular ele é designado com um suplente. Isso é importante ressaltar. Então é um titular mais um suplente. Beleza? E quem é que designa? Então vou colocar aqui, ó. Designados. Quem são esses caras que são designados? Por ato, essa aqui é importante, ó. Por ato de quem? De quem? Do diretor-geral do DEPEN. Isso é importante, ó. Do diretor-geral do Departamento Penitenciário Federal. Aí, o que acontece? Cada órgão, né, obviamente, vou até ressaltar isso, ó. É após indicação de cada órgão, que a gente vai ver aqui agora, ó. Indicação de cada órgão. Vamos se atentar aos detalhes. Beleza, aí olha só. O que acontece? Aí lá no artigo, mais especificamente no artigo 10 dessa portaria aí, lá no parágrafo 5º, fala que é um serviço público relevante, olha só, sem remuneração. Então não tem remuneração. Sem remuneração. É não remunerado. Não recebe para isso. Tá? Aí o artigo 11 fala a respeito da coordenação. Como se dá essa coordenação? Bom, essa coordenação se dá através de, primeiro, um representante da comissão, indicada pelo DEPEN. Vou colocar aqui, ó, um representante indicado pelo DEPEN. Indica um cara para coordenar, beleza? E também indica um representante do SPM, vou chamar aqui, que é a Secretaria de Política Voltada às Mulheres, tá? Secretaria de Política Voltada às Mulheres. Então, vou colocar aqui, ó, um indicado pela secretaria aí, ó, que trata de políticas para mulher, tá? Beleza? Tranquilo? Tá. Aí tem mais. O artigo 12, estamos finalizando já, né? O artigo 12 fala a respeito das reuniões. Bom, essas reuniões podem cair na sua prova. Elas são, olha aí, ó, as ordinárias, elas são trimestrais. Isso é importante, ó. São reuniões trimestrais, tá? Essas são as chamadas reuniões ordinárias. Então, eles têm que se reunir de 3 em 3 meses aí para discutir isso daí, esse comitê de gestão, tá? Beleza? Então, tranquilo. Aí, o último tópico, essa celebração de convênio e repasse de recursos. Então, a gente viu aí que o Departamento Penitenciário Federal, que é o DEPEN, né? Mais a secretaria que fala a respeito de políticas da mulher, então eu vou chamar aqui de novo de SPM, Secretaria de Políticas das Mulheres. O que eles fazem? Eles se articulam a esse PNANPE, né? Se articulam, que é justamente a Política Nacional de Atendimento à Mulher Presas e Egressas, tá? Beleza. Aqui é o M, beleza? Então ele se articula para quê? Qual que é a ideia disso?
Para viabilizar os recursos, né? Para o quê? Tratar sobre os recursos, beleza? E eles se organizam em quê? Em órgãos federais, através de órgãos federais, se organizam através de órgãos estaduais. Essa organização aqui, ó, para quê? Para celebrar o repasse de recursos, beleza? Que originam-se através do depende dessa Secretaria de Proteção de Políticas Voltadas às Mulheres, tá certo? Então, olha só, obviamente é um assunto meio, né, que destoa daquilo que as carreiras policiais costumam ver, mas é um assunto necessário, cai uma, cai duas, cai três questões sobre isso, então você não pode menosprezar nenhum tipo de estudo. Então lembrando que aqueles eixos, aqueles 6 eixos, é o que a gente chama de trabalho braçal, você vai ter que ler, dar uma lidinha lá e tá tranquilo. Você percebeu aí que essa portaria que a gente conseguiu ver em 2 aulas, 40 minutos cada aula mais ou menos. Então a gente finaliza aqui, tá certo? Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Fiquem todos bem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, galera. A gente se vê por aí, beleza? Um abraço. Fiquem todos muito bem.